Evangelho de João, no capítulo 14, versos de 1 a 6, não é? Se você está com a sua Bíblia, pode ler na sua Bíblia, que ainda não temos a projeção na Bíblia que eu estou lendo, tá certo? Diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós te adoramos por podermos pregar a tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, por termos ouvidos que estão prontos para ouvir a tua voz a falar. E eu te peço nessa noite que tu fales ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, esse texto da palavra de Deus, Jesus começa falando, dizendo para que eles não se preocupassem, não se perturbassem com nada. Mas não é de se surpreender que os discípulos estivessem preocupados, porque antes desse texto, Jesus falou para eles que existia entre eles um discípulo que seria traidor. No capítulo 13, versículo 21, há entre vós um traidor. E logo após, ele também disse que ele ia para um lugar que os discípulos não sabiam como chegar neste lugar. Imagine, um grupo que passou 3 anos, andando com Jesus, ter no meio desse grupo um traidor. Esse grupo que andou 3 anos com Jesus, não saber para onde Jesus vai, parece esquisito, mas nesse instante, Jesus apresenta um antídoto para a preocupação, um antídoto para aquele coração turbado, com medo de qualquer coisa, o antídoto da fé. Creiam em Deus, creiam também em mim. Essa palavra de Jesus veio ao encontro do coração daqueles que estavam com o coração nervosos e preocupados. Por isso que ele começa o texto: não se preocupe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Da casa do meu pai há muitas moradas. O evangelho de João, a gente já sabe disso, que é um evangelho de perguntas difíceis, e a gente sabe disso. E Tomé faz uma pergunta difícil também para Jesus aqui: nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Como podemos saber o caminho? E Jesus, como mestre dos mestres, começa a responder aquela pergunta. Primeiro ele aquieta o seu próprio coração, e depois ele passa a responder aquela pergunta de Tomé. Queridos, aquela semana para Jesus talvez tenha sido uma das semanas mais difíceis da vida dele. Ele viveu entre nós cerca de 32, 33, 35 anos entre nós aqui. Talvez ele não tenha se acostumado com muita coisa ruim, mas tenha se acostumado com muita coisa boa que ele podia experimentar aqui no nosso planeta. Mas estava chegando a hora de quê? Dele morrer e partir para a eternidade. E é importante então entender essa verdade, que Jesus, ele é aquele que é o único caminho
para Deus. Então, em primeiro lugar, ele é o único caminho para Deus. E o texto é importante porque ele fala, e o artigo qualifica o substantivo caminho. Não é muito fácil saber português, mas quem sabe um pouco de português entende isso. O artigo qualifica o substantivo quando ele diz o caminho, porque ele é o único caminho para Deus, não existe outro. E quem fala isso é o Senhor do universo encarnado na pessoa de Jesus. Ele falou essa verdade, que ele é o único caminho para Deus, não existe outro. Quem falou isso foi aquele que é revelador do Pai, aquele que enquanto estava entre nós falou aquilo que Deus queria que ele falasse. A humanidade toda não tem pessoa alguma que nos possa levar à presença do Senhor Deus, à presença do Pai. E a Bíblia diz com toda certeza, irmão Valdir, que há caminhos que para o homem parece o quê? Ser o quê? Vocês estão muito fracos. Parece ser o quê? Bom, mas seu fim é de quê? Morte. Há caminhos que para o homem, irmão, diz assim, parece ser bom, mas seu fim é de morte. E é importante entendermos isso. É necessário apenas conhecer Jesus mediante a fé pessoal, crer que ele é o único que pode responder ao homem sedento da presença de Deus e levá-lo até o Pai. É necessário também saber que naquela noite era a noite das noites, uma das mais cruciais de todos os tempos, e os discípulos deveriam, Maria e José, apoiar a Jesus naquele momento, porque nenhum daqueles discípulos ia sofrer a cruz do Calvário, levar o peso de todo o nosso pecado, de toda a humanidade sobre si na cruz do Calvário. Mas o lugar, Maria e José, deles apoiarem a Jesus. Jesus fez um esforço tremendo, irmão Ciron, para apoiar aqueles discípulos. Ele se doa em favor dos discípulos, para que os discípulos não ficassem preocupados. Eles conheciam o caminho que Jesus estava explicando, que era o caminho da morte e ressurreição. E somente Ele, que é a verdade e a vida, Ele pode ser o caminho que leva o homem a Deus. E nós podemos, irmãos, aqui colocar duas vertentes dessa opinião de João, do evangelista João. Em primeiro lugar, João ele restringia a sua opinião, a sua consciência salvífica, ou seja, João falava pela fé que ele tinha no Salvador, a fé que ele tinha na revelação de Deus, que era impossível qualquer pessoa que conhecesse a Deus rejeitar o Senhor Jesus. Quantos aqui sabem que conhecem a Deus? Quantos aqui sabem ou entendem que conhecem a Deus? Você conhece a Jesus? Se você não conhece a Jesus, você não conhece a Deus. Isso fica claro nesse texto. A segunda coisa, ele usou de muita linguagem de outras religiões, mas em nenhum momento ele fala que essas religiões levam o homem ao Deus verdadeiro. O cristianismo não é religião entre outras religiões, não. Por isso é que Jesus afirma: ninguém vem ao Pai a não ser por ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus pode levar o homem a Deus. Você quer caminhar para Deus? Através de Jesus. Não existe outro caminho, só o Senhor Jesus. É interessante que Jesus também fala no verso 3 que ele foi preparar um lugar celestial, enquanto os seus discípulos ficavam aqui temporariamente esperando o seu retorno para ir para a glória celeste. Ele prometeu que voltaria para levar aquelas pessoas. Ninguém jamais pode fazer um convite, aliás, uma afirmação como essa, porque ninguém tem a autoridade do Filho de Deus para prometer tal coisa. Eu vou aos céus, mas eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Só Jesus tem essa autoridade. Eu sou o caminho que vocês devem
percorrer. Eu sou a verdade em que vocês devem crer. Eu sou a vida na qual vocês devem pôr as suas esperanças. Era isso que Jesus estava dizendo nesse texto. E é necessário entendermos isso. Mas por que Jesus disse isso? Vamos ver algumas razões, por favor, irmãs. Ele é o caminho por algumas razões. Olha o que eu botei o O ali do artigo em vermelho. Nós colocamos. Jesus revela Deus aos homens. João 1,18. Vamos ler todos esse texto? Bem forte, vamos lá, Zé, puxa aí o pessoal. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito. Ninguém jamais viu a Deus. Isso é verdade. Deus é Espírito. Mas Deus se fez carne em quem? Em Jesus Cristo. Ele veio ao mundo na pessoa bendita de Jesus. Ele nasceu numa manjedoura de uma mulher. Jesus passou fome, frio, dificuldades e lutas, mas Deus estava ali com ele. Era Deus que deu aquele primeiro choro lá na manjedoura. Era Deus que pedia comida, era Deus que sentia fome, era Deus que passava por tantas privações como Jesus passou. E nós devemos reconhecer isso. Ele é o Filho, pode voltar, Ele é o Filho unigênito, que está junto do Pai e tornou-se conhecido, tornou Deus conhecido. Em segundo lugar, irmãos, Jesus feito carne tem a missão de conduzir o homem a quem? Conduzir o homem a Deus. João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aí, aquele que era a palavra. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículo 1 diz: aquele que era o verbo, ou a palavra. Isso no grego quer dizer a razão do universo, se tornou carne e viveu entre nós. A razão do universo se tornou carne e viveu entre nós, como eu e como você, de carne e osso, sangue, lágrima, cabelo. Ele viveu entre nós. Ele optou em viver entre nós. Ele teve essa ação de querer viver entre nós. Amados, para nós só isso já era um grande privilégio, além de levar a cruz em nosso lugar, além de morrer por nós, além de dar a vida por nós. Só o fato dele ser humano como nós somos, isso foi uma tremenda bênção. Próximo, querida. Jesus, em sua morte, tornou possível o caminho de volta a Deus. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Porque o homem pode voltar a Deus? Porque o pecado, o erro, a falha, nos afastou de Deus, criou entre nós e Deus um abismo tremendo, fatal, profundo, e nós não podíamos chegar a Deus se não tivesse uma ponte para que nós pudéssemos atravessar. E Jesus foi exatamente essa ponte que faz a reconciliação entre o homem perdido, entre eu que estava perdido, entre você que estava perdido e o Deus Senhor de todas as coisas. Jesus nos faz voltar a ter paz com Deus. Ele nos reconcilia com a pessoa de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas, se queremos seguir o caminho que é Jesus. Próximo. Jesus, em sua ressurreição, dá ao homem vida em Deus. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, que ressuscitou para a nossa justificação. Deus poderia, em toda a sua glória e santidade, receber um homem pecador, olhar para nós como pecadores que somos e nos receber? Não. O homem precisava, como precisa até hoje, ser justificado. Quando Deus olha para nós, Ele tem que ver a presença de Jesus, o sangue de Jesus, para nos lavar de todo pecado. É isso que Deus deseja ver em nós. E se Ele não perceber isso nas nossas vidas, irmãos e irmãs, amigas e amigos, nós, desculpa a expressão, estamos fritos diante de Deus. Estamos fritos diante de Deus.
Eu e você precisamos da presença de Jesus em nós, o seu sangue nos limpando e lavando de todo o pecado. Jesus, em sua glorificação, nos dá a condição de penetrarmos nos elevados céus. E Ele nos predestinou, também nos chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Esse glorificar foi quando Jesus foi ao céu, recebido em glória. Com Ele também nós receberemos a glória que Ele recebeu nos mais altos céus. Eu, você, Josias, Cordeiro, todos nós aqui, os que foram batizados, também serão recebidos na glória. Por isso que nós cremos que Jesus, Luan, nos fará glorificado na presença de Deus durante toda a eternidade. Amém? Ele é, portanto, o caminho. O caminho. A verdade mostra que só Jesus é o alvo, e não só o alvo, mas o caminho para o alvo. Isso é verdade das Escrituras Sagradas, é bíblica, é da santa palavra de Deus. Ele é o caminho. Em segundo lugar, irmãos, Ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Jesus é a verdade porque Ele incorpora a suprema revelação de Deus. Jesus narra Deus, Jesus canta sobre Deus, Jesus fala sobre Deus, e diz exclusivamente o que lhe concede dizer e fazer o próprio Pai, porque Ele incorpora o próximo, irmã. Jesus lhe deu resposta: eu lhe digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai vê, e o que o Pai, que pode fazer o que vê o Pai fazer, e porque o Pai faz, o Filho também faz. Ou seja, Jesus veio aqui para fazer o que Deus queria que Ele fizesse, e Ele vê o que Ele está fazendo e concorda com tudo, e diz que se orgulha nele. Deus do céu diz isso: eu me orgulho nesse meu Filho, por Ele eu me comprazo, eu tenho alegria na pessoa dele, na vida dele. Tudo que ele fez, eu tenho a minha aprovação, o meu carimbo. Está certo o que Jesus disse, está certo o que ele fez, e nada Deus repreende Jesus, e nada Deus repreende Jesus. Jesus, pode passar, irmão, Ele é a verdade. Aletheia no grego, aletheia no grego, é verdade, não apenas um conjunto de conhecimento de afirmações verdadeiras, mas o encontro com Cristo é o encontro com a verdade. Significa que encontrar a Cristo é encontrar a verdade de Deus. É interessante porque a própria palavra de Deus fala que Jesus é o Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Amém, irmãos? Cheio de graça e de verdade. Jesus é cheio de graça e verdade. Irmãos, Jesus combina tudo quanto Deus quer que o homem seja, que o homem saiba e que o homem possa ser. Nada que o homem pode ser que Deus quer, em Jesus você vai encontrar. Mas tudo que Deus quer que você seja, em Jesus você vai encontrar. Nada que Jesus propõe para você é em desacordo com Deus. Tudo fora de Jesus está em desacordo com Deus. Queridos, Cristo também é a verdade de Deus, porque Ele é mesmo ser divino. Ele tem mostrado isso até a natureza de Deus. Tem alguns textos na Bíblia, eu não vou ler todos os textos, mas só alguns para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos nos ajudassem também na leitura desse texto. Colossenses 2, verso 9. Essa é uma carta de Paulo a igrejas em Colossos. Diz o que? Todos juntos, vamos lá. Pois toda a plenitude da divindade. O que significa isso, irmã Edilene? Todo Deus estava presente na pessoa de Jesus. Você quer conhecer Jesus? Quer conhecer Deus? Conheça Jesus.
Valdir, quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Quer conhecer Deus? Conheça Jesus, porque nele a presença de Deus está marcante. E o texto diz: toda a plenitude da divindade. Próximo texto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus não tem imagem, Deus é Espírito. E Ele se fez carne em quem? Na pessoa bendita de Jesus. Ou seja, Jesus demonstra um ser invisível, que nós não podemos ver, porque Ele é um ser espiritual. Mas em Jesus Ele se faz carne, habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, isso é importante para as nossas vidas. Eu amo Jesus, porque Ele revela um Deus que eu também amo. Um Deus que eu também amo. Próximo. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é essa verdade que liberta? Quem é essa verdade que liberta? Quem é essa verdade que liberta? É Jesus. A gente tem que conhecer essa verdade que é Jesus. Iremos ser libertos de tudo de mal que acontece nas nossas vidas. Ele é a verdade. Em terceiro lugar, Ele é a vida. Ele é a vida. Mas não é a vida simplesmente aquela vida biológica que todos nós temos. Biologicamente todos nós estamos vivos, ou não? Estamos vivos sim. Mas é a vida zoe, ou seja, uma vida de qualidade, uma vida que é equivalente à vida divina, cheia, completa, eterna, como Deus é. Jesus nos concede essa vida que Ele tem, e Ele passa para mim, para você e para todos que nele creem, para todos que têm fé nele, para todos que acreditam nele. É isso que Deus, através de Jesus, quer fazer conosco. Balança a pessoa do seu lado, acorde se ela estiver dormindo, e diga: Jesus quer dar a você um tipo de vida maior do que você imagina. Diga para ele, balance ele, diga: olha, Jesus quer lhe dar a vida que você nem imagina quão boa é. Irmãos, é importante a gente entender isso. A opção por Jesus é a opção pela vida. A opção por não Jesus é a opção pela morte. Quem propõe a vida? Deus. Quem propõe a morte? O inimigo, o diabo. Ele propõe a morte. Infelizmente, multidões seguem aquele que propõe a morte, segundo a própria palavra de Deus, porque estão com os olhos vendados, porque o inimigo veda a vista das pessoas para que não compreendam a palavra de Deus. Deus concedeu a Jesus, e Jesus concedeu aos homens, aqueles que nele creem. Jesus transmite essa vida real, e não apenas um símbolo, sim, mas de fato. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo, o que? Nova as coisas, e eis que todas. Isso pode se perceber na vida de pessoas. Quando essa pessoa aceita Jesus verdadeiramente, nós podemos perceber que aquela pessoa pertence a Jesus. Ela tem o cheiro de Jesus, ela pertence ao Senhor, ela tem a marca de Jesus. Jesus passou na vida dela, e ela na vida de Jesus. Concluindo, Jesus é o verdadeiro caminho para a vida eterna. É sim. Sabe por quê? Somente por Ele ser a verdade e a vida, que Ele pode ser o caminho para outros chegarem a Deus. Só porque Ele é a verdade e a vida é que Ele pode ser o caminho para outros chegarem a Deus. Amém?